É hora de você pegar o seu papel e caneta, porque falaremos agora sobre o medo da solidão. Um medo que trava muitas vidas. Um medo que faz você desistir. Alguém aqui, vou te perguntar, e claro, você pode responder ou não, mas você, hoje, tem um medo da solidão? O medo da solidão, ele atrapalha alguma decisão que você precisa tomar? Sim ou não? Coloca aqui para mim, sim ou não, se existe esse medo de ficar sozinha, e esse medo de ficar sozinha, sozinho, te impede de tomar uma decisão. E o que eu quero que você entenda aqui sobre o medo, independentemente se ele é da solidão ou qualquer tipo de medo, e a gente vai falar aqui especificamente hoje do medo da solidão e como você dominar esse medo, mas o medo, num geral, o medo é uma emoção, e eu quero que você escreva aqui, o medo é uma emoção. É muito importante você entender esse conceito. O medo é uma emoção. Bom dia, Cris. Cris Marchiori, seja bem-vinda. Cris Borges, a Isabel disse que não, que bom. A Sônia, bom dia. A Neuza, bom dia, seja bem-vinda. Suzana, litoral de Santa e Bela Catarina, que legal, muito bom. Maria Helena também por aqui, a Maria do Socorro, bom dia. A gente está falando sobre o medo da solidão. Aliás, deixa eu colocar aqui, isso, como dominar o medo da solidão. Deixa eu pôr aqui, isso. O medo é uma emoção. E não dá para você viver sem emoção. Não dá. Por quê? Porque a emoção, ela é um recurso que nós temos para garantir a nossa sobrevivência. E para sua mente tudo se trata de sobrevivência. O medo, ele vem para te alertar. Então, por exemplo, se você estiver agora andando no meio da rua, e quando você está andando no meio da rua, você escuta o barulho, um latido de um cão vindo na sua direção, talvez você sinta medo. E por quê? O medo surge para te alertar. Opa, tem um cachorro latindo vindo na sua direção. Só que, presta atenção, para algumas pessoas, esse latido desse cachorro vindo na sua direção vai assustar muito. Agora, para outras, não. Talvez você olhe e para você está tudo bem. Você sabe que o cachorro está, sei lá, vindo ali, talvez para pedir um agrado. E isso depende das interpretações, escreva aí, interpretações que a sua mente tem sobre aquele fato, ou nesse caso sobre o cão. As suas experiências que você teve com os cachorros. Se a sua experiência foi positiva, você está nesse segundo grupo. Ah, tá vindo um cachorro aí, ele tá vindo brincar comigo. E você nem se assusta. Agora, se a sua experiência com esse cachorro, com um cachorro, já existiu e ela não foi boa, por exemplo, na infância você foi atacada por um cão, com certeza a tua mente está ainda mais em alerta. Então, para ela, cachorro significa o quê? Perigo. E por isso que o medo vem. Então, a emoção sempre estará com você. Ou seja, o medo sempre estará com você. Então, o medo não tem como você eliminar o medo da sua vida. Você tem como dominá-lo. Dominar o medo. Quem aqui gostaria de dominar os seus medos? Escreva eu aqui para eu saber, enquanto eu dou um bom dia aqui para o Jorgito, Ricardo, bom dia. Jackson também por aqui. Edivandro Damasceno, bom dia, Edivandro. Flusão na final, hein? Vai dar flusão, hein? Pode escrever. Vai dar flusão contra o City. Ivaneide Leão, a Márcia Bezerra, a Biana Ferreira, a Natércia Gomes, bom dia. A Isabel, permita-se a solitude. Legal, boa Isabel, eu vou falar da solitude daqui a pouquinho. Tem uma diferença entre solidão e solitude. A Isabel já trouxe um spoiler aqui, muito bom. Siqueira Lombardi, a Cia Prígio, a Ana Mel, a Raquel Coelho, bom dia, sejam bem-vindas. A arte de dominar os medos tem um nome, e eu quero que você escreva aqui: blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio dos medos, especialmente os medos imaginários. Porque existem dois tipos de medo.
Por exemplo, eu dei um exemplo, né? Eu falei há pouco aqui do cachorro. Vamos imaginar que você estava no primeiro grupo que se assusta quando vem um cachorro latindo na sua direção. Porque você teve uma experiência ruim com esse cachorro, ficou um aprendizado aqui na sua mente. Então, quando um cachorro aparece vindo na sua direção e o medo surge, esse é um medo real. Esse é um medo real. Por quê? Porque existe o cachorro lá. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Você tem medo do cachorro e o cachorro está vindo na sua direção. Então, é natural que você tenha um medo. O problema é que a maioria dos nossos pensamentos, eles deixam que os medos imaginários ocupem a mente. Os medos imaginários. Então existe um medo real, que existe, está ali, concreto, e esse medo surge para te alertar. Agora, o problema são os medos imaginários. E blindagem emocional é você dominar esses medos imaginários. E o medo da solidão é um medo imaginário, não é um medo real. Não, gata, mas eu estou sozinha agora. E aí é onde eu vou falar de solitude. Solitude, existe uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é quando eu sofro quando eu estou sozinho. Eu sofro, puxa, eu estou aqui, estou sofrendo. Solitude é quando você alcança uma sensação de bem-estar, mesmo quando você está sozinha, sozinho. E isso é um processo. Muitas pessoas acham erroneamente que o fato delas gostarem de fazer coisas sozinhas, isso é solitude. Não é. Não significa, na verdade. Não significa que é solitude. Solitude é um processo onde você gosta de si mesmo. Solitude tem a ver, e eu quero que você escreva aqui, com autoestima. Tem a ver com autoestima. Quando eu gosto de mim, realmente, quando eu me valorizo, quando eu realmente me priorizo, a minha autoestima ela fica forte. A minha autoestima ela fica blindada. Agora, quando a minha autoestima é baixa, eu não consigo ter solitude. Eu não consigo ter solitude. E aí eu vou sofrer sim quando eu estou sozinha, quando eu estou sozinho. E por que a gente sofre quando estamos sozinhos? Isso tem a ver com sobrevivência. Sobrevivência. Tudo para sua mente se trata de sobrevivência. Uma das maneiras que nos trouxe como espécie até aqui, porque lá atrás os nossos ancestrais, eles viviam num ambiente muito inóspito, num ambiente muito perigoso, e éramos presas fáceis para os predadores da época. Uma maneira que aqueles ancestrais, os nossos ancestrais, criaram ou entenderam para se manterem mais tempo vivos foi pertencer. Escreva aqui, pertencer. Pertencer é algo que está no nosso DNA. Pertencer é algo que nós queremos o tempo todo. Não, gata, mas eu nem ligo para as pessoas que estão ao meu lado. Isso é balela. Provavelmente quando você fala isso, você está movida, por exemplo, pela raiva. Pela emoção chamada raiva. No fundo, todos nós estamos buscando termos uma boa reputação e sermos bem vistos. Por quê? Isso acalma a minha mente em busca de sobrevivência. Por isso que a sua mente, por exemplo, ela te sabota sim muitas vezes quando você decide sair de um casamento ou de uma relação tóxica e abusiva. Você já viveu essa situação? Você decidiu, não, eu não quero mais essa relação, eu não quero mais sofrer esse tipo de abuso, eu vou sair sim desse casamento. Num dia você decidiu isso, você estava decidida, você tinha planos, você já sabia o que ia fazer. E no outro você desistiu? Alguém já viveu essa situação? Provavelmente alguém já viveu essa situação. E por que isso aconteceu? Porque a sua mente, ela controlando as tuas decisões e ações, ela decidiu por você. Ela falou o seguinte: ô gata,
O Gata, sou eu, né? Mas eu estou usando aqui figuramente. O Gata, não saia desse casamento, mesmo que ele esteja ruim, mesmo que ele esteja falido, porque você não vai sobreviver sozinho. Você não vai aguentar ficar sozinho. Quem vai cuidar de você? Aí você começa a empilhar uma série de desculpas. Você começa a empilhar uma série de desculpas que convencem você. Aí você fala o seguinte, é mesmo, eu acho que eu não vou dar conta de ficar sozinha. Eu acho que eu não vou viver, não vou conseguir viver sem essa pessoa. Eu acho que ninguém vai me querer. Tá ruim, mas eu vou continuar com essa pessoa mesmo assim. E aí você permanece anos e anos num relacionamento ruim, sofrendo, adoecendo e achando que isso é normal. E não, isso não é normal. Isso pode até ser comum. Você pode estar vivendo isso há muito tempo, você pode ter visto seus pais viverem dessa maneira, mas isso não é normal. A gente não pode normalizar a infelicidade e o sofrimento. Porque se você normalizar isso, para o mundo que eu quero descer. Não é normal a gente viver infeliz, não é normal a gente viver triste, não é normal a gente viver, viver uma vida sem rumo e sem sentido. Isso não é normal. Não é normal você ficar numa relação abusiva, numa relação de desvalorização, numa relação onde você não tem prazer, onde você não tem alegria. Isso não é normal. Se você me convencer que isso é normal, por favor, me convença que isso é normal. Existe uma diferença entre normal e comum. Isso realmente é muito comum hoje. As pessoas ficam em relações ruins, por quê? Porque elas têm um medo da solidão. Elas têm um medo de ficarem sozinhas. E aí é como se ela colocasse isso na balança e aí ela fala o seguinte, não é tão ruim assim. E aí você permanece. E você fica, como eu disse, empilhando desculpas. A primeira coisa para você vencer o medo da solidão é você reconhecer que ele existe na sua vida. Você precisa reconhecer. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Bom dia, Maurício. Bom dia, Graciane. Seja muito bem-vinda. Reis Arquitetura também por aqui. A Sônia, a Luciene, bom dia. A Rose, a Nani, a Alessandra, Nildo, a Ana Maria, Eloide, Rita, Clau, muita gente aqui. Cris Martoni, Caseirinhos. Ed, eu tenho que botar os óculos, ô gata. Não insista nisso. Caseirinhos, Amor de Vó. Seja bem-vinda. Raquel Lopes também por aqui. Bom dia. Faz sentido isso para você? O medo da solidão, primeiro, ele precisa ser reconhecido para você poder vencê-lo, dominá-lo. Você precisa aprender a dominá-lo. Porque quando você aprende a dominar o medo da solidão, tenha certeza, você age. Você age. Alguém aqui está vivendo essa situação hoje? Eu queria saber. Escreve eu aqui. Você, e aí não é somente com relacionamento, tá? Mas às vezes uma grande decisão que você tem que tomar, ela não acontece porque você tem medo de ficar sozinha, sem apoio. Isso é muito comum, por exemplo, em transição de carreira. Eu vivi isso por um tempo. Para quem não sabe, eu sou jornalista de formação, tinha uma agência que era muito bem sucedida, mas eu estava muito feliz. E aí eu bebia todo dia, adoeci, tive um tumor. Acho que você já sabe um pouquinho da história aí. Principalmente quem já me acompanha aqui há bastante tempo. Mas encurtando a história para quem não conhece, aí eu tinha medo, obviamente, de trocar o certo, porque eu tinha sucesso profissional, eu tinha dinheiro, estava tudo tranquilo na minha vida. Tudo entre aspas, né? Aparentemente tudo tranquilo, mas eu estava infeliz, eu estava adoecendo. E aí foi quando eu busquei o autoconhecimento para entender o que estava acontecendo comigo. E aí, claro, existia um chamado aqui interno para fazer o que eu faço hoje, né? Ajudando pessoas, ensinando pessoas a recuperar a coragem e dominar os seus medos. E aí, eu lembro que o maior medo que eu tinha era de não ter apoio de ninguém.
da minha família, da minha esposa, dos meus pais, até dos meus amigos. Porque, primeiro que racionalmente olhando de fora, era uma loucura o que eu estava fazendo. Eu estava queimando uma ponte sem saber para onde eu ia. Sem saber exatamente para onde eu ia. Mas eu estava muito decidido que eu não podia mais ficar adoecendo onde eu estava. E o medo de ficar sozinho é um medo que ele domina a sua mente. Por quê? Porque tem a ver com esse instinto de sobrevivência. Só que olha só, presta muita atenção. Algumas pessoas aqui se identificaram com esse medo da solidão e estão percebendo que esse medo da solidão, esse medo está bloqueando a sua ação. Faz sentido? Bom dia, Ana, seja bem-vinda. A Rosemary, a Lídia, a Nilza, a Bárbara, bom dia, Camila. Só que, racionalmente falando, por exemplo, se você está num relacionamento hoje ruim, você tem o medo da solidão. Faz sentido? E aí isso te impede de sair desse relacionamento. Mas hoje você já não está sozinha? Pensa nisso. Hoje você realmente já não está sozinha? Porque se você estivesse bem com o seu parceiro ou com a sua parceira, você não estaria sentindo esse medo. Faz sentido? Você não estaria insatisfeita com essa relação. Você está insatisfeita, por quê? Porque você está se sentindo sozinha. Então esse medo já existe. Né? A solidão, na verdade, não é nem o medo. A solidão já existe na sua vida. Você já está sozinha. Então não faz nenhum sentido você não agir. E é aqui que eu quero que você entenda uma coisa, e vai ser desconfortável para você. Você está preparada? Preparado para ouvir? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Beth. A culpa do teu sofrimento, ela é sua. A culpa do seu sofrimento hoje é sua. Não é do teu marido, não é da sua esposa, não é de ninguém. Ela é sua. Porque é você que está se permitindo ficar nesse sofrimento. Porque você pode mudar isso, desde que você tome uma decisão. A decisão de sair do sofrimento. E a decisão, ela é irrevogável. É essa decisão que muda a sua vida. Mesmo se você não sabe para onde você vai. Porque se você ficar buscando certezas, se você ficar esperando o cenário perfeito para tomar essa decisão, você não vai fazer nada. Você precisa entender que nesse momento a responsabilidade de sair desse sofrimento ela é sua e de mais ninguém. Então para de culpar o teu parceiro, a sua parceira, quem quer que seja. Assuma essa responsabilidade. Deixe de vitimismo. Os vitimistas, eles apenas sobrevivem ao mundo. Os vitimistas, eles estão o tempo todo esperando uma mágica acontecer. E eu tenho certeza que você não é essa pessoa vitimista na qual você se transformou. Você não é a pessoa covarde na qual você se transformou. Você é uma pessoa que sim, tem coragem aí dentro de você. Porque você já fez coisas incríveis ao longo da sua trajetória. Você já venceu desafios muito grandes e sobreviveu, mesmo com o medo. Agora, achar que é normal ficar numa relação ruim, é normal ficar numa profissão sem nenhuma alegria, sem nenhuma realização, é normal viver uma vida escassa. Se você acha que isso é normal, desculpa, o meu conteúdo não é para você. O meu conteúdo não é para você. O meu papel aqui não é de passar a mão na cabeça de pessoas vitimistas.
Eu estou em busca de pessoas comprometidas com a sua própria transformação. Quem aqui está comprometido com a sua transformação? Escreva eu aqui. Eu quero ver quem realmente está comprometido. São essas pessoas que vão realmente sair do sofrimento no próximo ano. São essas pessoas. As pessoas que empilham desculpas, as pessoas que estão o tempo todo se vitimizando, as pessoas que estão sempre jogando a responsabilidade para o outro, essas pessoas não sairão do lugar. Não sairão do lugar. Essas pessoas que culpam as circunstâncias, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu marido, é a minha esposa, é o governo, é a temperatura, é o clima. Essas pessoas não vão sair do lugar. Não vão. Elas vão permanecer no sofrimento. E elas vão ficar se enganando muitas vezes vindo aqui ou em qualquer outro Instagram ou qualquer outra live, seja o que for, achando que estão saindo do sofrimento. O que vai tirar você do teu sofrimento é comprometimento. É disciplina. É consistência. É ação. É preparação. É isso que tira você. Esse medo da solidão, ele existe na sua vida, sabe por quê? Porque você já viveu essa solidão. Você já viveu. O teu cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. O cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. Se você chegar num lugar mais distante do mundo e talvez mostrar para um povoado que nunca teve contato com nada do que, digamos, vivemos nesse mundo aqui, e você apresentar, por exemplo, um telefone celular, não vai significar nada para ela. Faz sentido isso para você? E isso é muito importante que eu vou falar a partir de agora. Bom dia, Israelita. Bom dia, Bruna. Bom dia, Pri. Seja bem-vinda. Legal, Eloide, a Deise, muito bom. A Suzana, eu estou. Processo doloroso, mas também muito edificante. Sim, eu não prometo um processo fofinho, gostosinho, porque não é. É por isso que as pessoas desistem. Guarda essa frase que eu vou te falar. Conveniência é muito bom, né? É confortável. Mas acomodação e comprometimento não andam juntas. Acomodação e comprometimento não andam juntos. Não dá para você ter comprometimento se você se mantém acomodado. Você precisa se desafiar. Você precisa, sim, entrar numa zona de desconforto. Como disse aqui a Suzana. É um processo muitas vezes doloroso, sim, é doloroso. Mas eu garanto para você, ele é recompensador. O sofrimento que você está vivendo hoje, se você colocasse em reais, em cifras mesmo, quanto que custa para você viver nesse sofrimento? Mensalmente, diariamente, você gasta em remédio, você gasta em terapia. É um gasto viver nesse sofrimento, sem contar nos anestésicos que você também investe. Eu lembro que quando eu comecei o meu desafio de 100 dias sem álcool, eu lembro que no primeiro mês eu fiz as contas do quanto eu tinha economizado por não beber mais. E eu posso dizer para você que era na casa, e eu não estou exagerando não, era na casa dos milhares de reais. Porque você vai, sai, eu saía praticamente todo dia, eu sempre tinha bebida em casa, era na casa dos milhares. Então entenda que existe um custo muito alto para você ficar no sofrimento.
Faz sentido? A Eloy disse, se um ano atrás eu tivesse continuado esperando, ainda esperando, estaria no mesmo lugar. Sim. Por isso que a ação é tão importante. E aqui, a ação que você tem que tomar, presta atenção. Quando a gente fala do medo da solidão, você precisa identificar onde isso começou na sua vida, onde aconteceu. Para quem participou da aula secreta no sábado, das feridas emocionais, quem estava aqui na aula secreta? Escreve eu aqui. Quem estava na aula secreta, eu falei sobre as 5 feridas emocionais, e a gente falou da ferida de origem. Essa é a ferida que você tem que olhar. Por quê? Esse medo da solidão vem provavelmente de 2 feridas que você viveu. Ferida da rejeição ou a ferida do abandono. Ah, Deise estava, Cris, boa, que legal que vocês estão aqui. Ferida do abandono e ferida da rejeição. Então, por que isso tem influência numa decisão, por exemplo, de sair de um casamento? Porque quando você viveu a ferida da rejeição ou do abandono, aquilo doeu. E aí você tem que pensar o seguinte, por exemplo, a ferida da rejeição ela acontece normalmente na gestação e do abandono do seu nascimento até mais ou menos os 3 anos de vida. Vamos imaginar você com 1 ano de vida e você vive a ferida do abandono, você viveu o abandono. A sua mãe não conseguiu estar presente com você, a sua mãe precisava trabalhar, e como eu sempre digo, sem julgar a mãe, ela precisava trabalhar, e aí você ficava, por exemplo, numa creche, que infelizmente é muito comum, né? Você ficava numa creche, sozinha lá, 12 horas, numa creche, deitada e vendo o mundo daquele jeito. Cadê minha mãe? Cadê o toque da minha mãe? Cadê a amamentação da minha mãe? Onde que está minha mãe? Estou me sentindo abandonada. Imagina isso para a criança que você foi, para a bebezinha de 1 ano que você foi. Imagina o medo que essa menina, essa bebê, esse menino teve. A mente guarda essa experiência, ela guarda essa experiência para que você não reviva isso, porque a sua mente entende que isso pode te levar ao que? À morte. E para sua mente tudo se trata de sobrevivência. Por isso que quando você, hoje, 40 anos depois, você está nesse embate, eu não quero mais ficar nesse casamento, eu vou embora. A mente te dominando, o que ela fala? Não, fica. Você lembra da dor que você sentiu lá 1 ano de idade? Quando você estava na creche? Sozinha, abandonada? Você vai viver isso de novo? Não, não queremos isso. E aí você empilha um monte de desculpas. São os meus filhos, eu fico pelos meus filhos, eu fico porque eu não tenho dinheiro, eu não vou me manter sozinha, eu não sou capaz. Tudo desculpa. Tudo desculpa. E pode ser duro o que eu estou te falando, mas é tudo desculpa. Porque quando você realmente quer algo, você faz. Só você vê um monte de coisa que você faz, que quando você decide fazer, você faz e ponto final. Guarda essa frase. Transforme as suas desculpas em razão. Em razão para você agir. Eu não me separo por conta porque eu não tenho dinheiro e eu não tenho como me sustentar. Tá aí um motivo para você começar a se preparar e agir. Você precisa fazer mais dinheiro. Você precisa fazer mais dinheiro. Mas eu não sei por onde começar. Desculpa, mas hoje existem diversos caminhos para você fazer dinheiro. Sabe por que você não faz dinheiro hoje? Escreve aqui. Porque te falta conhecimento. Conhecimento. Sem conhecimento, óbvio que você não vai fazer dinheiro. Não existe nada mais caro do que a ignorância.
nada mais caro do que a ignorância. O dinheiro que você não tem, a paz interior que você não tem, é tudo falta de conhecimento. Porque se você já tivesse o conhecimento, você não estaria vivendo isso. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Chega de desculpas. Se você tem a ferida do abandono, da rejeição, você precisa tratar isso na causa. Você precisa tratar na causa. Não tem outra solução. Ah, Gata, mas eu deixo para depois. Pois é. Você está empilhando desculpas. Chega de desculpas. Escreva aqui, chega de desculpas. Não começa outro ano com um monte de desculpas. Faça das suas desculpas a razão para você agir. E não ficar esperando que alguém faça por você. Esse medo da solidão, ele está impedindo você de viver coisas incríveis. E sim, dá tempo. Sim, você pode realizar. Sim, você é merecedora disso, desde que você haja, desde que você se prepare. Por isso que ter blindagem emocional é tão importante neste processo. Blindagem emocional é esse domínio sobre os medos. Quando você domina os medos, você age. O medo de ficar sozinha, o medo de ficar sozinho, é um medo que já existiu na sua vida por conta de algum acontecimento. Quando você ressignifica isso, você muda a interpretação que existe aqui na sua mente. E quando você muda a interpretação, você passa a ter um novo comportamento. Lembra do exemplo que eu dei no início sobre o cachorro? Vamos imaginar que você tenha sido atacada por um cachorro na sua infância. Eu tratei já vários casos relacionados a isso com a hipnoterapia. Vários. Pessoas que, de ouvir, por exemplo, um latido, elas tinham até crises de ansiedade. Do momento que ressignificamos isso, a mente criou uma nova interpretação. Hoje essas pessoas amam cachorros? Não, elas não amam cachorros. E está tudo bem. Nem todo mundo é obrigado a amar cachorro. Mas elas não sofrem mais como elas sofriam quando, por exemplo, elas escutavam o latido de um cachorro. E é isso que você precisa entender. Você não pode mais permitir esse tipo de sofrimento automático e que te paralisa. Porque é você hoje adulta que está vivendo um casamento falido, um relacionamento abusivo, um relacionamento de desvalorização. É você que está vivendo isso. Não é mais a sua criança, por exemplo, de 1 ano que viveu a ferida do abandono. Faz sentido isso para você? É você. Aqui. Você, ó, faz assim, você, ó. Coloca a mão aqui no seu rosto. É você que está aqui me ouvindo, que está vivendo o inferno de uma relação ruim, ou o sofrimento de uma carreira sem alegria, sem reconhecimento. É você. Só que quem está decidindo não é você, a adulta, o adulto que é, mas é a criança de 1 ano, com a sua ferida do abandono. Então, por isso que eu preciso tratar a causa. Escreva aqui, tratar a causa. Quando eu trato a causa, eu elimino o sintoma. O medo da solidão é um sintoma. Eu não ajo porque eu tenho medo de ficar sozinha. Eu não quero sair do casamento porque eu acho que não vou dar conta. Olha que absurdo quando você pensa isso, que você não vai dar conta de ficar sozinha. É um absurdo. É um absurdo. Porque você não é uma pessoa incapaz. Você talvez hoje não tenha preparação.
E faz parte. Para eu falar aqui todos os dias para você o que eu falo, eu me preparei. Não aconteceu do nada. Né? As pessoas às vezes acham que as coisas acontecem do nada. Não. Houve uma preparação. Há uma preparação constante. Além de conhecimento, eu busco muito autoconhecimento. Eu também faço as minhas hipnoterapias, eu resolvo as minhas questões para que eu possa estar aqui com você hoje falando, por exemplo, sobre esse medo da solidão. Agora, você acreditar que você não é capaz de sobreviver sozinha e que é melhor você ficar num casamento abusivo, tóxico, onde você é desvalorizado o tempo todo, você achar que isso é normal, como eu disse há pouco, o meu conteúdo não é para você. Não é. E tá tudo bem. Talvez você não esteja preparada para ouvir e para agir. O meu papel, todos os dias aqui nas lives da blindagem emocional, é despertar em você essa coragem de agir. Mas isso só você pode fazer. Só você pode agir. Eu adoraria ter uma mágica aqui para fazer você despertar. Existe disciplina, existe muitas vezes o acompanhamento que eu faço, exatamente para quê? Para te guiar, para acelerar o processo. Agora, fazer por você não dá. E você precisa assumir essa responsabilidade. Você precisa assumir a responsabilidade que esse sofrimento que você está vivendo há tanto tempo tem um custo muito alto. E até quando você vai deixar esse medo de ficar sozinha paralisar a sua vida? Eu conheço centenas de pessoas, e eu não estou exagerando não, centenas de pessoas que passaram pelo programa Blindagem Emocional, que é o meu treinamento para criar, para dominar esses medos, para recuperar a coragem. Centenas de pessoas que estavam como você, paralisadas para tomar uma grande decisão. Muitas delas em relação ao casamento, a um relacionamento tóxico, abusivo. Muitas que estavam paralisadas em relação à carreira, a fazer uma transição. Pessoas que estavam travadas, bloqueadas. E quando elas conseguiram criar essa blindagem emocional, elas agiram. Por quê? Olha, ótima pergunta da Érica. Ótima, Érica, já vou te responder. Adoro essa pergunta. Porque a partir do momento que ela tem essa blindagem, esse domínio sobre os medos, ela entra em ação. Tudo bem? Faz sentido? A Érica, em relação aos filhos, o medo de causar traumas neles por causa dessa decisão. Érica, e você acha que os teus filhos não estão sendo traumatizados diariamente? Eu não sei, claro, eu não conheço a sua história, tá bom? Mas eu vou pegar aqui, eu vou imaginar, né? Imagino que existe uma relação ruim, uma relação de falta de amor, talvez de falta de respeito, de valorização. Você acha que essas crianças, os seus filhos, não estão absorvendo tudo isso? Estão, pode ter certeza. Até os 7 anos de idade, a criança está totalmente ligada emocionalmente à mãe. Então, o que isso significa? Se a mãe está, por exemplo, sofrendo, essa criança está vivendo esse sofrimento. Se a mãe está vivendo a raiva, essa criança também está sentindo essa raiva. E isso são traumas, são pequenos aprendizados que a mente dessas crianças está absorvendo. Então, esse medo de traumatizar a criança com uma separação, com toda certeza, é muito menor do que
o trauma num longo prazo. Um trauma no longo prazo. Vamos imaginar assim, vou falar de uma maneira bem racional. Vamos imaginar que você toma uma decisão de separação, vamos imaginar que essa confusão dure um ano. Né? Puxa, as crianças ficam mais desestabilizadas, até, digamos, tudo normalizar. Vamos botar um ano aqui. Um ano contra talvez 20 anos dessa criança, desse adolescente, vendo a mãe ser desrespeitada, desvalorizada. O que você acha que tem um efeito mais nocivo? 20 anos, onde ela está vendo todo dia aquilo, ou um ano, digamos, de um impacto emocional? Porque a gente aprende de duas maneiras. Presta muita atenção aqui. A gente aprende por repetição, isso vai gerando interpretações, e a gente aprende por impacto emocional. Então o aprendizado por impacto emocional, de eu olhar a minha mãe sendo desvalorizada todos os dias, isso gera um aprendizado. Aí, por exemplo, quando eu vou entrar numa relação, eu acho que isso é o normal, ser desvalorizada. Aí eu vou ter um relacionamento de desvalorização. Não sei nem se você tem filha, tá, Érica? Mas será que é isso que você deseja para sua filha lá na frente? Que ela tenha uma relação onde ela é desvalorizada, onde ela é desrespeitada? Eu acho que não. Só que para ela aquilo se tornou normal. De tanto ela olhar aquilo, ela acredita que aquilo é normal. Tudo bem? Então, essa assim, é uma desculpa. É a desculpa para o seu medo da solidão. É a desculpa para o seu medo de ficar sozinha. Então, cura a sua ferida emocional. Quando você cura a sua ferida emocional, você toma a decisão e você poupa os teus filhos desse sofrimento e principalmente de repetir padrões. Como eu falei na aula secreta de sábado. Às vezes uma pessoa ela vem carregando as dores de outras gerações, porque você provavelmente aprendeu com seus pais, e os seus pais com os pais deles, e assim por diante. E a Érica, 20 anos, sim, você foi o meu presente dessa manhã, obrigada, que legal, fico muito feliz, que bom, seja bem-vinda, viu, Érica? Tomara que você reflita sobre tudo que eu te falei aqui. E às vezes uma pessoa precisa ter a coragem de acabar com esse ciclo. E quem sabe não é você, Érica. E quem sabe não é você essa pessoa que vai poupar os teus filhos lá na frente de sofrerem tudo aquilo que você também já sofreu. Tudo bem? A Patrícia, é verdade, esses traumas são piores quando estamos em algo que nos paralisa. Sim, sem dúvida nenhuma. Excelente. Mônica, seja bem-vinda, direto da Alemanha, seja muito bem-vinda. Márcia também, Cacau. A Érica, eu preciso muito falar com você. Sim, sou eu. Manda um direct pra mim, tá bom? Pode mandar um direct que eu respondo pra você. Às vezes não vou responder imediatamente, porque tem agora uma sequência aí de agenda, mas pode ter certeza que você vai ter uma resposta sim, tá bom? Bom, amanhã, deixa eu ver o que a gente vai falar amanhã. A gente vai falar sobre como agir e não paralisar com as mudanças da vida. Eu olho para cá que eu tenho uma cola aqui. Como agir e não paralisar com as mudanças da vida, com as mudanças que você precisa imprimir na sua vida. É sobre isso que a gente fala amanhã, às 8h15 da manhã. Para quem chegou aqui pela primeira vez hoje, a sua dose diária de coragem sempre às 8h15 da manhã, de segunda a sexta, tá bom? 8h15 da manhã, até mais ou menos 9 horas, a gente bate esse papo, tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê. Grande abraço. Tchau.